10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vinda a mais um Psicast Mentory. É um prazer ter você aqui comigo e juntos aprendendo muito sobre comportamento humano, dores humanas e com certeza a gente de forma terapêutica e cirúrgica conseguimos chegar em sempre alguns relatos profundos que nos causam mudança e transformação. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, sou também analista corporal e comportamental, tenho também especialização em terapia cognitiva comportamental. Também sou mentor pessoal e empresarial. Vamos juntos para descobrirmos muito sobre a mente humana. E, gente, o podcast de hoje está fantástico, porque vou falar sobre a teoria de um psicólogo ali dos anos 1943, o senhor Abraham Maslow. Isso mesmo. Esse senhor, ele criou uma teoria. Essa teoria ela é muito profunda. Eu, particularmente, gosto muito, porque Maslow ele fala sobre as necessidades humanas do sujeito. E aí, quem gosta do estudo da psicologia, quem está sempre em busca de autoconhecimento, já sabe muito bem que Maslow ele criou uma pirâmide. Isso mesmo, criou uma pirâmide das necessidades básicas que um sujeito ele precisa. E essas necessidades básicas fazem parte da motivação deste ser humano. Então, é importante que a gente aprenda sobre isso, descubra sobre isso e aplique em nós. E como eu sempre trago aqui assuntos voltados para a saúde mental, através do autoconhecimento, mais uma vez, trago este assunto sobre a pirâmide de Maslow, explicando as nossas necessidades humanas e por que é que quando essas necessidades não são atendidas, a ansiedade toma conta de nós. Então, vamos juntos aprender mais uma vez sobre autoconhecimento. Tudo bem? Então, imagine uma pirâmide, ok? Uma pirâmide. Imagine uma pirâmide. Imagine. Eu vou falar sobre essa pirâmide, falando da base da pirâmide, depois eu falo sobre o segundo bloco da pirâmide, terceiro, até chegar lá no pico, lá em cima, ok? E aí, essa pirâmide, na verdade, tem a base toda da teoria do senhor Maslow. Então, nessa teoria que Maslow ele cria, é muito importante que a gente tenha clareza e conhecimento a respeito dessa base que ele cria das necessidades humanas e o quanto esse estudo, essa teoria criada por ele durante muito tempo, traz para a gente até os dias de hoje tanta conexão. Parece que ele criou essa teoria hoje, através desse conhecimento, porque as necessidades permanecem as mesmas. A tecnologia avança, a tecnologia cresce todos os dias, se desenvolve todos os dias, mas as necessidades humanas são as mesmas. Quando a gente vai fazer a percepção real, dentro de um processo chamado autoconhecimento, nós descobrimos o quanto o ser humano ele permanece o mesmo quando se trata das suas necessidades básicas atendidas para que ele seja quem ele precisa ser. E aí nós temos processos muito deterministas. Esses processos deterministas mostram o quanto você é o que precisa ser. E não o que os outros querem que você seja. E não o que o ambiente ele quer que você seja. Embora esse ambiente ele seja muito favorável de forma positiva ou negativa. Então, sem delongas, vamos falar a respeito da pirâmide de Maslow. Então, quando eu falo dessa pirâmide, imagine que eu estou começando sobre a base. Essa base da pirâmide, a gente vai subindo os blocos, até chegar na parte superior dessa pirâmide. Então, é muito importante que você tenha essa clareza e esse conhecimento através da teoria de Maslow, ok? Então,
fica atenta, papel e caneta na mão, ou não, ou se não, pega teu bloco de nota, anota aí no teu celular, onde quer que tu esteja, porque esse conhecimento, com certeza, ele vai te ajudar. E aí, se você ainda não me segue aqui, passa a me seguir no canal, porque vai ser muito bom para a sua saúde mental. E também envia para os teus amigos e colegas, porque eles vão também se debruçar diante desse conhecimento. E com certeza, quanto mais a gente se conhece, menos a gente adoece. Isso é fantástico. Então, vamos juntos falar sobre essa teoria da pirâmide de Maslow, ok? Maslow, ele traz uma clareza a todos nós, e essa clareza vem através das necessidades básicas que nós, seres humanos, precisamos para existir. E dentro dessa clareza básica e dessas necessidades básicas que nós precisamos para existir, está a primeira necessidade que o sujeito ele precisa. Qual é a primeira necessidade básica do sujeito? São as necessidades fisiológicas. O que são necessidades fisiológicas? Todos nós precisamos que essas necessidades fisiológicas, que são as principais, elas sejam supridas. Quando elas não são, nos causam adoecimento. Como assim, Paulo? Me explica melhor. Preste bem atenção. Nós temos uma necessidade básica de se alimentar. Essa é a primeira necessidade básica, se alimentar bem. Nós temos uma necessidade de dormir. Nós temos uma necessidade profunda de estar bem nessa área. Quando essa área, que é a nossa necessidade básica, alimentação, sono, quando isso não está, nós precisamos tomar banho, nós precisamos cuidar. Higiene pessoal, básico, tudo isso é muito básico. Quando essas necessidades básicas elas não são atendidas como elas deveriam, nos causam sérios problemas. Vamos lá. Um sujeito que ele não tem essa necessidade básica atendida, que ele está em uma situação de vulnerabilidade, onde suas necessidades básicas não estão atendidas, entenda que as outras necessidades dele vão ser totalmente afetadas. Imagine você chegar à hora do almoço e você não ter o que almoçar. E imagine também, esse horário vai passando, o relógio biológico já mostrou para você que chegou a hora do almoço e essa necessidade não foi atendida. Imagine que passa-se o horário do almoço e enquanto esse horário do almoço vai passando e você não se alimentou, isso vai lhe preocupando, vai lhe deixando mais preocupado. Toda a sua atenção está indo para essa necessidade de se alimentar. Imagine que entra pela tarde e quando vai chegando à tarde, você percebe que ainda não almoçou ainda, já está chegando a hora do lanche, você também não lanche, porque não tem o que comer, e aí você também vai se aproximando da noite e chega a hora da janta, você não tem o que jantar. Isso vai mexer totalmente com o seu funcionamento natural. E imagine que você vai passar essa noite inteira dormindo sem ter se alimentado o dia inteiro. Quando o dia amanhece, você já não é mais o mesmo. Essa necessidade básica, ela não sendo atendida, vai mexer totalmente com você. Não tem como uma pessoa que não tem essa necessidade básica atendida, ela ser uma pessoa que vai conseguir sonhar. Ela ser uma pessoa que vai conseguir ter capacidade de se concentrar nos seus estudos. Não vai. Por que ela não vai? Porque a sua primeira necessidade não está atendida. Ela não vai conseguir imaginar-se recebendo um diploma em uma faculdade, porque a sua necessidade básica não foi atendida. E se isso se prolongar, todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus comportamentos vão estar todos voltados para essa necessidade básica. Todo ele vai estar voltado para essa necessidade básica. Por isso que o sujeito ele não vai conseguir resolver outras áreas de sua vida, porque essa área está afetada.
E quando essa necessidade está afetada, dele não ter se alimentado um dia inteiro, uma noite inteira, e o outro dia está chegando, e aí ele está percebendo que não vai ter também o que comer, o que é que vai acontecer com ele? Isso vai alterar seus pensamentos. Isso vai alterar os seus sentimentos. Isso vai alterar os seus comportamentos. E aí esses comportamentos alterados, naturalmente, vai fazer o quê? O deixar ansioso. Ele está ansioso. E essa ansiedade dele, ela é muito profunda, porque a sua necessidade de base não foi atendida. Quem me ouve já passou por situações de vulnerabilidade, onde amanheceu o dia e não teve o que comer, ele vai saber muito bem o que eu estou falando. A dificuldade de concentração é outra, não é a mesma. Sua capacidade de concentração ela é totalmente alterada. E por que ela é alterada? Porque essa necessidade básica ela não foi atendida. Algumas pessoas, já na sua fase adulta, que passaram por situações de vulnerabilidade, onde as suas necessidades fisiológicas não foram atendidas, eles crescem como se eles tivessem uma falta nessa necessidade fisiológica. Por isso que eles terminam, depois de adulto, tendo uma relação muito forte com a alimentação. Por isso que, depois de adulto, é como se essa dor dele nunca tivesse sido sarada. E ele está sempre compulsivo em alimentação. Porque essa necessidade, por ela não ter sido atendida lá na infância, gera no sujeito uma dor. Essa dor vai fazendo com que ele se comporte e permaneça com o modo infantil ativado, onde uma criança que não teve a necessidade básica atendida entra em sério sofrimento. Veja como isso é profundo. Então, isso vai o deixando ansioso e, naturalmente, lhe trazendo prejuízos em seus comportamentos e relações, por não ter tido essa necessidade básica atendida lá atrás. Isso pode lhe trazer também atrasos cognitivos, isso pode trazer também muita dificuldade na fase adulta de não se concentrar em tanta coisa. Algumas pessoas foram muito afetadas nessa área. Chegava o dia do almoço, o horário do almoço, ele não tinha o que almoçar, só teve o que tomar café. Chegava a hora da janta, tinha a janta, mas quando amanhecia o dia não tinha o café. Ele tinha que se virar. Veja só, nós temos no país uma grande quantidade de pessoas que vivem em um estado de vulnerabilidade muito grande. Nós temos algumas pessoas que moram na rua e quando o dia amanhece, o que é que eles vão fazer? Eles vão em busca das suas primeiras necessidades básicas para serem atendidas. Eles vão na porta de alguém pedir alguma coisa, vão no sinal pedir alguma coisa, eles estão indo pedir para se alimentar. Existem outras situações voltadas que é para, às vezes, consumo de algum tipo de droga ou alimentação de algum tipo de vício, mas eu não quero entrar por esse lado. Eu falo onde o dia amanhece e a moradia que aquele sujeito deveria ter, ele não tem, ele está morando no relento, na rua. Eu falo no dia amanhece e o cobertor que ele tem não é aquele cobertor cheiroso, limpo, lavado, não. Eu falo onde essa necessidade, por ela não ter sido, ela não está acontecendo de forma como deveria, gera nesse sujeito alterações de pensamento. Então ele amanhece o dia e a sua motivação vai lá para baixo. E aí ele não vai ter autoestima alguma para lidar com qualquer situação na sua vida, já que a sua primeira necessidade básica não foi atendida. E isso naturalmente altera as suas emoções. Estamos falando da primeira necessidade básica, que quando não é atendida gera adoecimento no sujeito. E aí eu imagino que, enquanto você me ouve, quantas vezes você, já na fase adulta, está preso nas suas necessidades básicas do passado, que elas não aconteceram, você não teve ali validação, reconhecimento, cuidado de quem deveriam cuidar de você, pai, mãe, não cuidaram de você como deveria cuidar, faltava o que você ter para se alimentar, às vezes vem de uma família com vários irmãos, muita gente dentro daquela casa,
e por essas necessidades não serem atendidas, isso lhe gera grande sofrimento. Grande sofrimento. E aí você termina sofrendo até hoje por conta de situações que não foram resolvidas lá atrás. Isso acontece com você? Se acontece, então você precisa entender como a sua mente funciona. E isso só através do autoconhecimento. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar. É só me chamar aqui. Forte abraço. Vamos mais adiante. Temos aqui uma outra necessidade. Quando o sujeito ele tem a sua necessidade básica, que é a base da pirâmide, atendida, a outra necessidade que o sujeito vai buscar é a necessidade de segurança. Ele vai buscar estar seguro. E aí, para ele buscar estar seguro, o que é que ele faz? Ele já cresceu, já está ali no meio da sociedade, então ele está querendo fazer o quê? Buscar segurança. Por isso que quando ele vai crescendo, ele já vai procurando trabalho. Por quê? Porque ele está em busca de segurança. Ele está em busca de um emprego, de um bom emprego. Ele está em busca de uma casa para morar, de sua moradia, porque faz parte ali da sua segurança. Ele tem essa necessidade de se sentir seguro. E para ele se sentir seguro, ele precisa ter um bom emprego, porque o emprego vai garantir o quê? A necessidade básica, a feira. Vai garantir a alimentação todos os dias. E aí, se esse emprego garante a alimentação, também vai me trazer segurança, porque eu vou ter uma casa para morar, um apartamento, vou alugar algum espaço, vou fazer alguma coisa para que eu tenha essa minha necessidade básica atendida. Necessidade fisiológica, e agora estou na minha necessidade de segurança sendo atendida. Quando uma pessoa, veja só, ela trabalha, entra em crises financeiras, preste bem atenção nisso, entra em crises financeiras, cheio de problemas de finanças, aí o que é que acontece? Chega o dia de pagar o aluguel, ele não tem o dinheiro. Quando chega o dia de pagar o aluguel, ele não tem o dinheiro, isso vai mexer muito com ele, porque ele ganha pouco, tem desorganização financeira, aí o que ele está ganhando agora é para suprir a necessidade básica, que é a feira, a comida, então, a comida dos filhos, e aí o que é que vai acontecer? Vai faltar o dinheiro de pagar o aluguel. Então, ele tem o que comer, mas ele está inseguro. Por quê? Porque o aluguel está atrasado, vendo a hora ser despejado. Olha que situação. Então, uma necessidade atrapalhando a outra. Uma necessidade está suprida, mas a outra não. Aí isso faz o quê? Mexe totalmente com o psicológico do sujeito. Imagine você, na casa que você mora, vocês que estão me ouvindo, alguns estão na sua própria casa, outros estão na sua casa financiada, mas outros estão morando de aluguel, e aí você está ali com 3 meses, 4 meses de aluguel. Imagina você receber mensagem e ligações todos os dias, e ordem judicial de despejo. Isso mexe com o ser humano. Por quê? Porque chegou um momento e uma fase na vida dele onde ele teve que optar em ou eu pago o aluguel ou eu compro a feira. Então, entre aluguel e feira, ele vai fazer a feira porque é a sua necessidade básica que precisa ser atendida. E aí, o psicológico dele vai a 1000 porque tem alguém cobrando a ele. Aí o que é que isso faz? Traz adoecimento mental, porque essas necessidades elas não estão sendo atendidas. Estou falando do segundo bloco da necessidade, que é a segurança. Então o sujeito ele busca se sentir seguro. E para ele se sentir seguro, ele precisa de um bom emprego. Só que as crenças dele não permitem ele ganhar mais. A forma como ele vê a vida, como ele vê o mundo, não permite ele ganhar mais. Porque ele já foi afetado na sua necessidade básica lá no passado. Então, a sua capacidade de concentração foi alterada, ele tem memórias negativas sobre necessidade básica. Isso parece com você? Se sim, você precisa aprender a ajustar os seus pensamentos e alterar suas crenças. Não sabe fazer isso? Eu estou aqui para te ajudar. Quando nós temos a clareza das nossas necessidades, isso mostra que nós entramos em um processo de autoconhecimento. Isso faz sentido para você? O processo de autoconhecimento ele vai nos trazer clareza sobre a nossa vida.
Quando o sujeito ele tem essa necessidade de segurança atendida, maravilha, ok? Mil maravilha. Opa, tenho minha necessidade fisiológica atendida, tenho minha necessidade de segurança. Só que às vezes acontece o quê? Eu tenho a minha necessidade de fisiológica, comida, dormida, um cobertor bom, um local bom para dormir, tudo bem atendido, ok. Mas quando eu vou para a busca de segurança, eu não tenho uma casa para morar. Vivo em um estado de humilhação. E quando eu recebo dinheiro, estou atrás de um bom emprego, mas aí aquele emprego que eu ganho só dá para fazer feira e pagar o aluguel é muito mal. Aí a necessidade de querer ter alguma coisa na vida faz você fazer uma conta, você vai pagar aquela conta e vai faltar o dinheiro do aluguel, vai faltar o dinheiro da feira e você fica naquela luta, naquela guerra todos os dias, buscando meios de sobrevivência aqui na Terra. E isso vai fazendo o que com você? Mexendo com as suas emoções, mexendo com seus pensamentos, mexendo com os seus comportamentos, você não sabe para onde ir. Só que, na verdade, você está buscando a saída para tudo lá fora. Só que a saída não está lá fora, a saída está aqui dentro. Quando nós entendemos o que está aqui, nós movimentamos o que está lá. O segredo da sua vida não é o que está acontecendo lá fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Se você ajustar seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos, naturalmente você vai alterar a sua realidade. Isso é física quântica, você sabe muito bem disso. Então, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, quer conhecer como você funciona? Vem aqui comigo que eu posso te ajudar. Presta bem atenção. Quando o sujeito ele tem a sua necessidade básica, que eu já falei, fisiológica atendida, ele agora vai para outro patamar buscando o quê? Segurança. Depois que ele tem essa necessidade de estar seguro, ter uma casa, ter um emprego, ter como se manter, ter como pagar o seu celular, ter como pagar seu carro, ter como ter sua bicicleta, sua moto, ele tem tudo isso aí atendido, ok? Aí agora ele vai para uma outra área da vida dele, vai subir na pirâmide agora, ele vai para uma outra área, que é a área das necessidades sociais. Essas necessidades sociais vai trazer o que para esse sujeito? Vai trazer para ele uma necessidade de pertencimento. Ele agora quer pertencer. E como isso vai acontecer? Ó, eu tenho minha necessidade fisiológica já garantida, está segura. Eu tenho aqui agora minha necessidade de segurança também garantida. Aí agora eu quero me socializar, eu quero me mostrar para a sociedade. E aí eu vou fazer isso através das minhas interações sociais. E essas interações sociais vai trazer o que para mim? Uma necessidade de pertencimento. Eu quero pertencer. E aí eu vou ter relacionamentos. Vou em busca de relacionamentos. Vai namorar, vai casar, vai ter filho, porque ele quer pertencimento. Ele vai se aliar a grupos, ele vai para algum lugar, para algum ambiente onde ele é aceito, porque ele tem uma necessidade de aceitação. Ok? Só que nessa busca por necessidade de amor, por necessidade de afeto, de carinho e de atenção, essa busca para ele é tão forte que quando ele não encontra essa busca, ele não encontra a validação que ele necessita, o que é que vai acontecer com essa falta de validação? Vai o adoecer, porque ele não está tendo essa necessidade suprida. E aí a busca por se socializar, essa necessidade de estar se socializando e buscando no outro sempre uma validação, esse outro pode ser pai, pode ser mãe, pode ser família, as pessoas mais próximas. Quando ele não tem, aí ele cresce e se torna um adulto, onde esse adulto tem uma necessidade muito grande de ser validada. E essa necessidade de ser validado vai fazendo com que este adulto busque validação por onde ele passa. Isso é muito interessante. Por quê? Eu atendo pessoas que, quando eu olho a pirâmide de Maslow, como um espelho na vida dele, eu vejo que essa necessidade não foi atendida. Aí é como essa necessidade de socializar-se, de se sentir pertencente, de se sentir amado, de sentir carinho, amor, proteção ali, não está existindo da parte de pai e de mãe, o sujeito ele busca isso lá fora. Por isso que ele vai fazer concessões, ligações em lugares errados, com pessoas erradas, em alguns momentos. Porque ele está em busca de validação. E aí ele vai se aliar muito rápido a grupos que vai atrapalhar a vida dele. Só porque ele está encontrando ali um elogio. Você é o cara. Gostamos de você, você é uma pessoa desenrolada.
E aí ele vai se envolvendo no mundo do crime, ele vai se envolvendo no mundo da droga, ele vai se envolvendo em várias áreas da vida dele. E por que ele vai? Porque ele não teve a validação. Como ele não sabe disso, ele está buscando se validar todos os dias. Validação. Quem não entra por esse lado, entra para o lado do sofrimento psicológico. Qual é o sofrimento psicológico? A busca por validação ela é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o sujeito ele não sabe o que fazer e ele está a todo momento rivalizando todo mundo por perto dele. Você conhece aquelas pessoas que, por mais que você esteja ali ensinando, mostrando algo para ela, ela traz sempre uma outra opinião. Ela nunca concorda com o que você está dizendo, ela traz uma opinião que seja dela. Sempre, sempre. E eu atendi uma pessoa que ela tinha essa dificuldade. E ela me trouxe um exemplo fantástico que aconteceu lá nas suas necessidades na sua infância. O que foi que aconteceu? Quando ela chegou nessa parte de socialização, que ela ia buscar a validação do pai, validação da mãe, que ela não encontrava, o que era que acontecia? Essa pessoa entrou em sofrimento, porque ela não teve amor, ela não teve carinho, ela não teve atenção. Ela recebia uma nota e levava para o pai. Pai, tirei uma nota boa na escola. Não fez mais do que sua obrigação. Isso gerava para ela uma crença negativa. Então, toda vez que ela ia fazer algo, o pai e a mãe reprovavam. O que foi que aconteceu? Cresceu, ficou um adulto, uma adulta buscando o quê? A aprovação por onde passa. Por isso que ela quer sempre se sobressair. Mostrar que é mais inteligente do que todo mundo. Mostrar que sabe mais que todo mundo. Aí isso afetou o quê? Os relacionamentos. Por quê? Porque quando ela casa, ela fica batendo de frente com os homens. Já passou por várias relações, fica batendo de frente com o marido, com o namorado. Por quê? Porque sua necessidade básica não foi atendida. Ela está sempre buscando validação, validação, validação. O outro já tem a necessidade dele também que não foi atendida, aí vem um choque. Aí esse choque causa o quê? Problema. Isso é fantástico. Como resolver isso? Simples. Autoconhecimento. Pessoas que não foram validadas, não tiveram sua necessidade básica atendida, quando se trata da socialização, amor, afeto, carinho, essas pessoas crescem com essa necessidade de serem validadas. E aí elas rivalizam todo mundo que passa por perto dela. Elas buscam validação, elas querem sempre saber mais, estar superior ao outro. Ela não tem humildade para parar e dizer: quero aprender. Não, pelo contrário, ela pega o conhecimento e já quer repassar para alguém. Pega o conhecimento e já quer repassar. Por que ela quer fazer isso? Porque ela está buscando ser reconhecida, aceita e validada por onde passa. Isso acontece com você? Ou você conhece alguém assim? Se sim, essa pessoa está travada em uma necessidade da vida dela, que enquanto ela não resolver, vai permanecer do mesmo jeito. Se você não sabe como resolver isso, me chama aqui, conta comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. Quando nós temos clareza de nossas necessidades básicas que não foram atendidas, nós começamos a mergulhar em si mesmo. Quando mergulhamos em si mesmo, o resultado ele vem de forma imediata. Através de quê? Do autoconhecimento. Resultados que eu passei anos para ter, eu começo a ter rápido. Por quê? Porque eu estou me autoconhecendo. E você não vai se autoconhecer numa religião. Você não vai se autoconhecer defendendo algum tipo de bandeira. Não, 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 não. O autoconhecimento vem dentro de um mergulho dentro de si. E você só vai alcançar isso com terapia. Então, não espiritualize aquilo que não é espiritual. Enfrente sua realidade. Porque você pode estar em um modo de fuga e você nem percebeu ainda. Pessoas que vivem fugindo de si mesma, um dia você vai se encontrar com você. Seja através de qualquer situação. Por isso que algumas pessoas estão se encontrando com si mesmas através de crises fortíssimas de ansiedade por situações que elas não estão conseguindo resolver. E aí como é que elas resolvem? Naturalmente, buscando autoconhecimento. Se isso acontece com você, você precisa de ajuda urgente. Por isso que eu digo sempre, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Simples assim. Ok? Vamos lá. Me socializei, minha necessidade básica está atendida, estou me sentindo pertencente, pertenço a tal lugar,
tenho essa necessidade de pertencimento, eu quero pertencer, por isso que eu vou mudar a cor do meu cabelo, por isso que eu vou mudar o estilo da minha roupa, por isso que eu vou mudar a minha linguagem, meu vocabulário, por isso que eu vou mudar meus comportamentos, porque eu quero pertencer, eu quero fazer parte daquele lugar, daquele ambiente. Então eu vou vestir a roupa daquele ambiente, vou vestir o fardamento daquele ambiente. Na verdade, ali é uma busca por pertencimento. Algumas pessoas não deram certo em uma área da vida, não encontraram pertencimento onde deveriam encontrar e foram em busca em uma religião, foram em busca em algum grupo, foram em busca em algum lugar. Por quê? Porque ali ele se sente pertencente, ali ele recebe aplauso, ali ele recebe você é demais. Aí isso vai alimentando ele todos os dias, alimentando essa necessidade básica dele que não foi atendida. Começa a ser, essa busca por validação e por aceitação começa a aumentar e aí ele se aprofunda muito mais. Quando ele olha para trás, ele não está onde deveria estar. Ele está doente, frustrado, morrendo, sem perceber. Por quê? Porque ele não teve a clareza de que sua necessidade básica, que não foi atendida lá atrás da infância, ela está movendo ele agora como adulto. Se isto está acontecendo com você, me chama aqui, porque eu posso te ajudar. Vamos mais adiante? Estamos chegando aqui na parte já quase final da pirâmide, e agora vamos para a parte superior da pirâmide. Esse sujeito, ele vem em evolução, opa, minhas crenças foram alteradas, me sinto aceito, estou buscando aceitação, buscando aceitação, buscando aceitação. Lá em cima, ele diz assim, agora eu preciso me autorrealizar. Veja só, eu agora tenho um dinheiro, eu agora tenho um bom emprego, eu consigo pagar minha feira, ter minha alimentação em dia, minha necessidade básica está tudo bem, tenho onde morar, minha necessidade de segurança está tudo bem, eu tenho onde morar, tenho um emprego fixo, estou garantido aqui. Não preciso mais fazer nada. Tem muita gente que está assim, não é? Por isso que as pessoas buscam muito concurso público. Por quê? Porque a minha necessidade básica está atendida. Ok. Fisiológica está atendida. Tenho o que comer, tenho onde dormir, tenho tudo. Aí agora de segurança, tenho onde morar. Agora comprei meu carro, comprei minha moto, lá vai. Certo? Ok. Aí me socializei, agora eu me sinto aceito por onde eu passo, as pessoas gostam de mim, e ali eu vou criando aquela crença de autoaceitação, quero ser aceito por onde eu passar, e as pessoas vão me aceitando, vão me parabenizando e tal. Daqui a pouco o sujeito cansa. E quando ele cansa, ele vai querer agora uma coisa chamada autorrealização. Ele quer se autorrealizar. Ele está ganhando bem, está estruturado, então ele busca agora uma autorrealização. Aí ele quer agora que os seus valores sejam explorados. Ele quer ser visto pelo que ele é. E aí ele diz, já que eu quero ser visto pelo que eu sou, só que ele não sabe quem ele é, aí ele vai fazer o quê? Tenho que comprar um carro. Aí ele compra um carro do melhor que tem, parcelas altíssimas, que vai comprometer sua necessidade básica, seu aluguel, vai comprometer sua alimentação, mas ele quer essa autorrealização. Aí ele, compra o carro. Ele, compra um relógio caro. Aí ele, vai na grife e compra a roupa cara. Ele, vai lá na grife e compra um sapato caro. E ele sai mostrando quem ele é pelo que ele tem e não pelos seus valores. Aí isso vai gerando nele uma bola de neve, ele vai se endividando todos os dias, esse endividamento vai trazendo para ele coisas seríssimas, porque começa a atrapalhar a escola do filho, começa a atrapalhar a feira da casa, começa a atrapalhar o pagamento do funcionário da empresa dele, começa a atrapalhar a vida dele, começa a atrapalhar a vida da esposa, aí começa. Quando tudo isso começa a acontecer, ele, em busca dessa autorrealização, lá em cima, ele adoece. E quando ele adoece, aí, em alguns casos, ele vai buscar ajuda. Em outros casos, o orgulho dele não deixa. Então, essa busca por autorrealização, ela é tão forte que faz o sujeito ter comportamentos desadaptativos para a sua realidade. Então, ele entra em sofrimento. E aí ele fica ansioso. Quando ele fica ansioso, a ansiedade vai tomando conta dele e ele não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Aí tome adoecimento. Aí ele corre para a medicação. E tomar medicação. A medicação, ela vai aliviar sintoma, porque é algo sintomático, vai aliviar os sintomas, alivia o sintoma. E ele passa meses tomando medicação, daqui a pouco a medicação não tem mais efeito. Aí ele diz, sim, eu tenho que correr atrás de alguma ajuda. Vem em busca de um processo terapêutico. Quando ele vem, nós descobrimos que essa necessidade básica dele, que ele estava querendo atender com muita urgência, bagunçou as outras necessidades básicas.
E esse autoconhecimento vai fazer com que esse sujeito faça o quê? Mude sua vida por completo. Quando você tem clareza do que está ali acontecendo, seu resultado, ele é imediato. Mas por que meu resultado é imediato? Porque se você não sabe quem você é, naturalmente você está vagando na vida sem saber para onde está indo. É por isso que você fica aí perdido, sem saber para onde vai. Porque sua necessidade, ela está acabando com você. Você pode estar numa fase agora da sua vida, enquanto você me assiste, vivendo essa fase de busca de autorrealização. Botando faceta nos dentes, botando relógio de caro no punho. Você pode estar buscando roupas de grife, você pode estar fazendo viagens que você não pode, só por busca de autorrealização. Quando, na verdade, por dentro você está morrendo. Por dentro você já sentiu que o sinal de alerta já acendeu. E aí essa busca de autorrealização está atrapalhando sua vida por completo. Isso está acontecendo com você? Se sim, você precisa de ajuda. Dentro dessa pirâmide do autoconhecimento, você está em falta de alguma dessas necessidades, seja ela fisiológica, seja ela de segurança, seja ela de autorrealização. Você está dentro desses erros e esses erros atrapalham você. Isso está acontecendo contigo? Se sim, você precisa de ajuda. Me chama aqui que eu quero te ajudar. Ok? Então, vamos para a nossa conclusão. Preste bem atenção. Quando o sujeito ele tem a sua necessidade básica atendida, como por exemplo, minha necessidade fisiológica, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho onde dormir. Então, minha necessidade básica está garantida. Ótimo, mil maravilha. E agora? Agora eu quero segurança, eu tenho onde morar. Tenho onde morar. Eu tenho agora um emprego, estou ganhando bem, tenho onde morar. Tenho um emprego, tenho onde morar, estou ganhando bem. Aí agora, estou ótimo, aí vou me relacionar. Vou arrumar uma namorada, vou me envolver com alguém, vou construir uma família, vou querer ser amado, eu quero ser aceito por alguém, quero que alguém me aceite, me ame. Aí, pô, vai lá. Depois que ele chega em tudo isso aqui, ele diz, e agora eu cheguei em uma fase da minha vida que eu busco autorrealização, quero me autorrealizar. Aí, para me autorrealizar, o que é que eu preciso? Eu preciso de um carro bom. Aí ele vai lá, compra um carro bom, ele corre trabalhando, aí compra uma moto boa. Aí ele vai, tem que fazer viagens, aí toma fazer viagens. E ele está comprometendo o salário dele, que estava lá na sua necessidade de segurança. Comprometendo sua necessidade de segurança. Aí ele daqui a pouco faz dívidas e dívidas e dívidas, e ele começa a afundar. Por quê? Porque ele quis suprir várias necessidades ao mesmo tempo, sem conhecer nenhuma delas. Aí ele afunda. Aí eu digo, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Você precisa viver segundo suas condições e não suas limitações. Isso está acontecendo com você? Se sim, você precisa de ajuda. Quando nós temos essa clareza, o resultado vem de forma imediata. Me chama aqui que eu posso te ajudar. O que nós precisamos estar todos os dias é atentos a essas necessidades. Você pode estar numa fase agora da sua vida buscando autorrealização. E essa busca por autorrealização está atrapalhando suas outras necessidades básicas. E aí essa falta atrapalha você totalmente. É por isso que você tem ansiedades constantes. Esse é um dos pontos. Essa é uma das causas. Algumas pessoas que vêm em busca de um processo terapêutico de autoconhecimento, eu costumo dizer que eu não trabalho com ansiedade, eu vou na causa, eu vou na raiz. E quando eu vou na raiz, vou entender o que está causando a ansiedade, eu descubro que uma dessas necessidades do sujeito não estão sendo contempladas. Necessidade fisiológica, que é ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir. Daqui a pouco, necessidade de segurança, ter onde morar, isso às vezes está comprometido, não tem onde morar, está com a casa atrasada, está com aluguel atrasado, está sofrendo. Daqui a pouco o salário que ele recebia mudou de emprego, não está mais recebendo aquele salário, isso muda ele totalmente. Daqui a pouco, quando ele passa por essa fase, ele vai para aquela necessidade de socializar, perde amigos, porque quando a gente está numa situação difícil, os amigos somem, né? Os amigos não, né? Os falsos, porque os verdadeiros amigos estão sempre com você. E aí daqui a pouco vem a necessidade de autorrealização, aí ele não se autorrealiza, ele está frustrado porque ele não se autorrealizou. Ele não alcançou aquilo que ele queria, ele não chegou onde ele queria. E isso vai gerando nele sofrimento. É como se ele estivesse tentando e não sai do canto. Isso acontece com você? Se sim, você precisa de um processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, está claro para você a necessidade básica? Entenda as necessidades básicas dentro da pirâmide de Maslow.
Porque se você entender essa necessidade básica, entendi, caiu muita ficha para mim, você falando aí, parece até que você sabe da minha vida, eu escuto muito isso das pessoas. Só que isso vai ficar no campo somente aqui, ó, da teoria. Você ouviu falar, se identificou, mas você fez o que com isso? Nada. Se você quer aprender como você funciona, busque um processo de autoconhecimento urgente. Porque quanto mais você se conhece, menos você adoece. Talvez você esteja em uma fase onde todo o problema é do outro. E você, onde é que você está? Então, pare de fugir de si mesmo, mergulhe em si e cresça. Como eu faço isso? Autoconhecimento. Não tem outra maneira de você fazer mudança, virada de chaves, se você não conhecer suas dores e suas necessidades que não estão sendo atendidas. Você precisa conhecer suas dores. E aí, quando você conhece, você muda. Isso faz sentido para você? Se sim, estou aqui para te ajudar. Ok? Chegamos ao final de mais um podcast. Olha, eu fico feliz demais porque o Psicast é um canal que está crescendo a cada dia e eu peço a você que dê um like, peço a você que compartilhe, porque isso pode ajudar mais pessoas. É um assunto magnífico e aí nos vemos em breve. Um forte abraço, sucesso, crescimento e não esqueça, quanto mais você se conhece, menos você adoece.